Eu sou o Padre Leonardo, sou monge do Instituto do Verbo Encarnado, atualmente vivo na Espanha, e hoje venho falar para vocês da 9ª promessa ao Sagrado Coração de Jesus, que diz que as almas fervorosas subirão em pouco tempo a uma alta perfeição. Todas as promessas do Sagrado Coração de Jesus a Santa Margarida Maria se ligam umas às outras enquanto frutos dessa preciosa e atual devoção, e enquanto são um verdadeiro itinerário cristão de santificação pessoal. A intervenção misericordiosa de Deus na história humana e na história pessoal de cada homem tem por finalidade a salvação e santificação do mesmo homem. E por isso nós podemos ver a ligação que há entre as 3 promessas que eu vou citar agora. Por exemplo, os pecadores encontrarão em meu coração uma fonte inesgotável de misericórdia. E a outra, as almas tíbias tornar-se-ão fervorosas pela prática dessa devoção. E a que eu vou falar hoje, que as almas fervorosas subirão em pouco tempo a uma alta perfeição. Ou seja, as 3 têm a relação de uma pessoa que sai do pecado, quando diz que os pecadores encontrarão em meu coração uma fonte inesgotável de misericórdia, e que as almas que são tíbias, ou seja, aquelas almas que ainda não têm que não é tão fervorosa ainda na oração, vão se tornar mais fervorosas. E as que são fervorosas vão subir em pouco tempo a um alto grau de perfeição, que é que eu vou falar hoje. É preciso entender então que o fervor não é um fim em si mesmo, ou seja, temos um fim mais alto, que é alcançar a perfeição. E é isso que o Sagrado Coração de Jesus nos quer levar a um alto grau de perfeição. Assim como diz Jesus no Evangelho, sede perfeitos como vosso Pai do céu é perfeito. Ou seja, a obra de criação e a obra de redenção tem justamente essa finalidade, a comunhão do homem com o seu Criador. Ou seja, Deus nos cria por sua infinita bondade e nos redime para a nossa salvação. E Ele quer dar-se totalmente a nós a todo momento. Por isso que Ele nos quer sendo perfeitos, e não só simplesmente vivendo orações fervorosas, mas tendo uma vida de perfeição e de santidade. Seria muito pouco pensarmos que fomos criados apenas para essa vida, para este mundo. Ou seja, Deus nos cria para a eternidade, nos cria para uma vida eterna, para uma vida totalmente com Ele, para sempre. Aqui no mundo estamos de passagem, e por isso devemos ser perfeitos. Por quê? Porque essa perfeição é o nosso sinal de querermos nos associar e nos assemelhar a Deus, que é o nosso Criador, para um dia poder contemplá-lo eternamente no céu. E é essa a promessa que Jesus faz, ou seja, que o Sagrado Coração de Jesus, o próprio Jesus faz a Santa Margarida Maria, que vai ajudar aqueles que levarem essa devoção e viverem essa devoção, vai ajudá-los a crescer na perfeição. O alto grau de perfeição, então, a que Jesus nos chama, não é simplesmente para que nós vivamos aqui na Terra uma vida feliz e tranquila e vivamos bem, com saúde. Isso é bom, é importante, mas o mais importante é que nós vivamos a vida eterna com Ele, ou seja, que nós possamos nascer para a vida eterna com Ele, ou seja, possamos viver eternamente felizes com Jesus Cristo. É isso que o Sagrado Coração de Jesus nos chama, a viver eternamente com Ele. A vida eterna com Deus é a perfeição, mas nós devemos fazê-la acontecer já aqui na Terra, essa vida de perfeição. E esse é o pedido de Jesus, ou seja, que vivamos uma vida de perfeição já aqui na Terra, uma vida buscando a cada vez mais nos assemelharmos a nosso Senhor Jesus Cristo. E por isso devemos viver uma vida fugindo do pecado, No início da nossa vida espiritual, nós normalmente fugimos e
e rejeitamos o pecado mortal, e depois o pecado venial, e depois as imperfeições, e assim devemos ir buscando a nossa perfeição. Aqui o que nós devemos dizer é que, junto ao pecado, nós também devemos combater as imperfeições. É como a luz do sol. Quando nós nos aproximamos cada vez mais da luz e do sol, nós vemos cada vez melhor pela luz. E quando nós nos aproximamos cada vez mais de Deus, da vida da graça, nós vemos cada vez melhor o quanto nós precisamos de Deus e precisamos dessa vida da graça. Há também um exemplo no Evangelho que nos ajuda a entender esse caminho de perfeição. E é o exemplo do jovem rico. Nos lembramos bem que também esse jovem era fiel em cada mandamento da lei. Talvez disséssemos, um ótimo candidato para seguir a Jesus com todo o fervor. Mas Jesus não se detém nisso e responde ao jovem, se queres ser perfeito, vai, vende tudo o que tens, dá aos pobres e depois vem e segue-me. Com isso, Jesus nos dá a entender que não quer só almas fervorosas e zelosas, mas almas que subam ao alto grau de perfeição. E Jesus vai falar, se queres ser perfeito, vai, vende tudo que tens. Ele deseja a santidade. É isso que Jesus deseja. Para isso dispôs na igreja graças ordinárias, isto é, os sacramentos e a doutrina católica, e graças também extraordinárias, como a devoção ao seu Sagrado Coração e a promessa de levar à alta perfeição os seus devotos fervorosos. Essa devoção não nos deixa parar ou acomodar pelo caminho. Ela nos anima e nos impulsiona a buscar a santidade de vida. Não basta ser fervoroso, é preciso ser santo, é preciso ser perfeito. É o que Jesus deseja de nós. É a razão da inteira obra da criação e da redenção, para que sejamos santos. Deus dispõe todos os dias graças abundantes para cumprirmos com esse chamado. E à medida que progredimos no caminho da perfeição, certamente para além de alcançarmos paz e felicidade, nos tornamos instrumentos de consolação ao coração de Jesus. Ou seja, à medida que crescemos na perfeição e à medida que crescemos na nossa devoção ao coração de Jesus, fazemos uma coisa muito importante. Pela devoção ao coração de Jesus, consolamos o próprio coração de Jesus, que foi tanto e é tão maltratado. E também, por esse aumento em grau de perfeição em nossa vida, também consolamos o coração de Jesus. Consolamos ainda mais a Jesus por nos mostrarmos dispostos a viver uma vida de santidade, a viver uma vida seguindo os seus mandamentos e uma vida querendo realmente imitar a Cristo e seguir a Jesus Cristo. Misericórdia, fervor e alta perfeição são graças abundantes que jorram do coração de Jesus. E por isso é tão importante essa devoção e nós temos que nos esforçar para cada vez mais viver essa devoção. Porque, além de consolarmos o coração de Jesus, vamos também nós crescer em vida de santidade. Isso é o mais importante, isso é o que Jesus quer. Ele nos dá esse presente dessa devoção para quê? Para nós crescermos em santidade. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Sagrado coração de Jesus, eu tenho confiança em vós. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Oração